Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma reportagem da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e ainda uma entrevista com Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Começa agora o nosso Encontro Semanal. O CEMADIP, Centro de Educação Infantil Marista Divino Pai Eterno, foi idealizado pelos Irmãos Maristas da província do Rio de Janeiro e completa 17 anos neste mês. O CEMADIP, Centro de Educação Infantil Marista Divino Pai Eterno, é uma escola social fundada em 2001. Ela tem como missão contribuir para o desenvolvimento intelectual, artístico e religioso das crianças e jovens da região Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. Neste mês, o colégio completa 17 anos de fundação. Os irmãos maristas vieram para o Centro Marista Divino Pai Eterno, vieram para Aparecida de Goiânia há 17 anos. Nós estabelecemos aqui, a pedido do ex-governador Maguito Vilela, num assentamento urbano chamado Madre Germana. O CEMADIP está localizado no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, e atende 640 crianças da educação infantil. Existe mais de 20 mil meninos de 4 e 5 anos fora da rede de ensino por não ter educação infantil. Por isso que nós atendemos hoje aqui no Madre Germana 640 crianças de educação infantil de 4 e 5 anos e alguns meninos de primeiro ano, e também a gente continua com o trabalho com adolescentes de contraturno, oferecendo música, esporte, informática, reforço escolar, dentre tantas outras coisas. A professora Hilda Alves trabalha na escola desde a fundação. Ela fala sobre a importância de aliar a educação com a evangelização no processo de desenvolvimento da pessoa humana. Porque a educação infantil é isso, é educar, cuidando e evangelizando. E nós temos a missão também de evangelizar, tornando Cristo conhecido, amado e seguido. Para os irmãos, se a gente conseguir concluir isso, a missão está cumprida. A missão educativa da escola é promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ela é fundamental na formação de cidadãos virtuosos e bons cristãos. Eu creio que sempre uma presença religiosa num setor de periferia, ela já é evangelizadora por si só. Aqui é uma escola católica no meio da periferia da Grande Goiânia. O processo de formação humana ultrapassa o conhecimento científico e cultural. A educação integral forma o homem no conhecimento das ciências, o integrando na sociedade e na sua relação com Deus. Eu tenho 5 anos e o meu nome é Carlos Fernando. Eu estudo, eu brinco e estudo mais para aprender mais coisas sobre Jesus. Porque Jesus é mais importante do que tudo. Esse Colégio Família de Nazaré está no nosso ideário, na nossa mente, desde muitos anos. A gente pensava de fazer um colégio católico que antecedesse a entrada na universidade. O que é que nós pensamos? Em ampliar a família. O lar é o primeiro colégio, evidentemente. É onde a gente aprende as primeiras coisas na vida. É da família que a gente recebe os primeiros ensinamentos. É do pai e da mãe.
A gente nasce deles e recebe deles os primeiros ensinamentos, assim como o próprio Jesus, na família de Nazaré, aprendeu de Maria e José. Mas é preciso que haja também uma família maior, porque os pais não dão conta. E isso é uma coisa de milhares de anos. Se foi criando colégios, antes eram os tutores, na verdade, homens e mulheres que se colocavam à disposição, sobretudo das famílias mais, assim, com maior potencial, para ensinar aos filhos. Mas depois foi-se vendo a necessidade de formar colégios públicos e a Igreja é pioneira nos colégios católicos. É pioneira não somente aqui no Ocidente, onde nós somos a maioria, mas também lá no Oriente Próximo, que é a Terra Santa, que é a Síria, que é o Líbano, Iraque, e no Oriente Remoto, no Japão, por exemplo, na Tailândia. Nós temos colégios em Taiwan, na China, com certas reservas, o governo aceita, mas realmente é a ampliação da família. E por isso demos o nome de Sagrada Família, Colégio Sagrada Família. Que os meninos passem da família para a família. E todos os dias façam esta ida e vinda, da família para a família, de tal forma que a formação deles possa ser realmente integral. Formação humana, formação física, formação psíquica, formação espiritual, formação intelectual. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. No próximo encontro você acompanha uma reportagem da reunião mensal de pastoral do mês de novembro e ainda vai ver um clipe musical do cantor Neri Neto. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia,
y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. No quadro As Razões da Fé, temos a participação de Marcos Laborão do Nascimento, da Paróquia Universitária São João Evangelista. Padre, o que significa a comunhão dos santos? Mais uma vez, temos a participação de um jovem da Paróquia Universitária São João Evangelista. Quero parabenizar o ótimo trabalho de aproximação com os universitários que o Padre Luiz Henrique e o Padre Adnilson Pedro têm feito em sua pastoral. Obrigado, Marcos, por nos enviar a sua pergunta. No domingo passado, celebramos a solenidade de Todos os Santos, festa comumente celebrada no mundo inteiro no dia 1º de novembro e que no Brasil é transferida para o domingo seguinte a esta data. Aproveitando a oportunidade, podemos, com a sua pergunta, entender melhor o artigo do símbolo apostólico que diz: creio na comunhão dos santos. Este artigo vem logo na sequência de outro que diz: creio na Santa Igreja Católica, e que aparece como um complemento para este. O que seria a comunhão dos santos, senão a comunhão de toda a Igreja, una, santa, católica e apostólica? A comunhão dos santos é, na verdade, precisamente a Igreja. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, os bens de um são comunicados aos outros. Assim, o dom de Cristo, que é a cabeça, é comunicado a todos os seus membros. Podemos entender a comunhão dos santos como a comunhão dos bens espirituais, ou seja, a comunhão na fé, a comunhão dos sacramentos, a comunhão dos carismas ou dons do Espírito Santo e a comunhão da caridade. Se entendemos que a comunhão dos santos é exatamente a Igreja, podemos compreender a Igreja nos seus 3 estados. A Igreja peregrina, que somos todos nós, neste processo de caminho para a santidade. A Igreja padecente, que são os homens e mulheres, que, tendo morrido na amizade com Deus, se purificam no purgatório para entrar na plena comunhão do céu. E a Igreja triunfante, que são todos aqueles que já contemplam Deus face a face. Os 3 estados da Igreja estão em plena comunhão na graça do Senhor e é fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Nossas preces na terra apressam a purificação das almas do purgatório. A intercessão dos santos nos fortalece e alcança de Deus para nós as graças da santificação de que tanto precisamos. A caridade com que vivemos em relação ao nosso próximo favorece a comunhão da família de Deus. Faça como Marcos. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99174-9290 e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. No quadro Minha Comunidade, você vai conhecer a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica na Praça Boa Ventura, no setor Vila Nova, e pertence ao Vicariato Leste. A paróquia Sagrado Coração de Jesus surgiu sob a inspiração dos salesianos. No ano passado, ela celebrou o jubileu de 60 anos de fundação. No dia 25 de dezembro de 1957, Dom Fernando Gomes dos Santos criou a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Em 27 de novembro de 2017, depois de uma grande reforma, a paróquia foi dedicada e recebeu a relíquia de São Francisco de Sales. Ano passado, em 25 de novembro, no ano que nós fazíamos um grande jubileu de 60 anos de fundação da paróquia, nós tivemos a dedicação desta igreja. A igreja, ainda sob a coordenação do Padre Jonathan, ela passa por uma grande reforma. Graças a Deus, vocês viram aí pela imagem, a nossa igreja é belíssima, muito agradável e convidativa à oração. A paróquia Sagrado Coração de Jesus possui mais de 20 grupos organizados entre pastorais e movimentos. Glaucinei e Regiane são casados e têm 3 filhos e participam ativamente na paróquia.
Nós participamos do grupo de oração da Renovação Carismática. Eu ajudo na música. E eu sou da PASCOM aqui da paróquia e também participo do grupinho de oração Evangelizando Crianças. Dos nossos filhos também, né? A mais velha já serve no grupo de oração, no grupinho das crianças. Os 2 mais novos são coroinhas. Todos fazem catequese aqui também. Toda a família está engajada aqui na paróquia. Glaucinei Faleiro fala sobre o engajamento e participação da família na paróquia. Eu me sinto muito realizado, muito feliz mesmo de poder participar aqui, de ter a minha família também participando junto, de ter os meus filhos crescendo com pessoas, com crianças também, né, convivendo com crianças nessa mesma espiritualidade, na busca de um mesmo objetivo, né, crescendo nessa comunidade. O paroquiano José Fernando participa na paróquia há aproximadamente 30 anos. Ele fala sobre a participação no apostolado da oração e a devoção ao Sagrado Coração. Eu, particularmente, tem 4 meses só que eu estou no apostolado da oração. A minha mãe foi toda a vida do apostolado da oração. E aí o pessoal do apostolado aqui, na nossa paróquia, me convidou e eu pensei, é um chamado de Jesus, né, e uma homenagem à minha mãe. Então eu entrei e aceitei. Eu me coloco assim inteiramente aos pés de Jesus, me entrego inteiramente a Ele, sou totalmente devoto a Ele e confio inteiramente nele, sei que Ele olha por nós, nos protege, né? Então é o meu Senhor. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Todos queremos la paz. Y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Veja a entrevista com Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Nesta conversa, ele fala sobre seu trabalho à frente desta pastoral.
criada a Coordenação Nacional e qual é a missão dela? A Coordenação Nacional da Pastoral da Comunicação foi criada recentemente durante a última reunião dos coordenadores regionais em Aparecida. Hoje, quem responde, junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pela área da comunicação, é a Comissão Episcopal para a Comunicação. É uma comissão que tem uma grande quantidade de trabalhos, de demandas. E com isso a Pastoral da Comunicação estava ficando apertada, estava ficando difícil para trabalhar. Então, diante da necessidade de melhorar o trabalho, de articulação, né, com as bases, com as dioceses, com os regionais, que foi criada então a comissão, a Coordenação Nacional da Pastoral da Comunicação. Qual o seu sentimento de assumir a coordenação nacional e quais são os projetos para os próximos anos? Eu confesso que o primeiro sentimento foi de medo, porque um Brasil tão grande, com uma realidade continental como a gente tem, realmente dá um medo de assumir essa missão. Mas eu com muita confiança em Deus que eu assumi, abertura ao Espírito Santo, pela confiança que foi depositada em mim pelos coordenadores regionais, de que eu poderia prestar esse serviço para a comunicação da Igreja no Brasil. Para os próximos anos, né, pelo menos para os próximos 2 anos, que é o período previsto para esse serviço, a gente principalmente quer trabalhar na articulação, que é um dos eixos da Pastoral da Comunicação, e chegar aonde ainda não tem a Pastoral da Comunicação articulada, né? Agora, em novembro, nós teremos um encontro com todos os coordenadores regionais, dos 18 regionais da CNBB, e a partir daí também nós vamos definir as estratégias para o trabalho. Qual a expectativa da Coordenação Nacional para o Mutirão Brasileiro de Comunicação em Goiânia? A expectativa é a melhor possível. A gente tem acompanhado, né, eu estou junto na comissão que está acompanhando o Mutirão de Comunicação, e a gente está acompanhando com muita expectativa, porque está sendo muito bem preparado. A Arquidiocese de Goiânia está pensando uma coisa ousada, nova, diferente, e que vai com certeza atrair muitos comunicadores. Creio que vai ser um momento muito importante de formação para a Pastoral da Comunicação e para os comunicadores de todo o Brasil e principalmente para a Arquidiocese de Goiânia, que está recebendo esse evento de braços abertos. Muito obrigada, Marcos. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Na semana passada demos início a uma série de reflexões sobre a humildade no que diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Hoje vamos falar da vivência da humildade em relação ao nosso próximo. A esse respeito, o princípio que deve nos guiar é este: ver o que Deus depositou de bom no outro sob o aspecto natural e sobrenatural. Admirar suas virtudes sem inveja e sem ciúme, e quando perceber os seus defeitos, devemos desculpá-los na medida do possível. Em virtude deste princípio, devemos nos alegrar por seus triunfos, pois tudo isso glorifica a Deus. Podemos até desejar as suas virtudes, mas devemos pedi-las pela ação do Espírito Santo. Se virmos o próximo cair em qualquer falta, ao invés de nos indignar por sua queda, devemos orar pela sua conversão de modo sincero, pois bem sabemos que sem a graça de Deus poderíamos nós mesmos cair em faltas muito mais graves. Tudo isso nos permite olharmos a nós mesmos sob o aspecto de nossa pequenez. Em face de si mesmo, o homem é muitas vezes juiz dos outros, mas quando se conhece a fundo, vê claramente que é muito culpado e que há em si mesmo muitas tendências más. Por isso, a virtude da humildade nos ensina que não nos cabe o julgamento, pois não podemos conhecer as intenções do coração de alguém. Conhecer as intenções é um dos elementos mais essenciais para se julgar um procedimento, e isso nós não temos a capacidade. Quando tecemos algum juízo sobre o outro, ignoramos também a medida da graça de Deus que julga segundo a misericórdia e não somente segundo a lei. O Colégio Família de Nazaré é uma proposta da Igreja Católica de Goiânia para contribuir com a formação dos jovens. Acompanhe a reportagem.
Recentemente, a Arquidiocese de Goiânia fundou o Colégio Família de Nazaré, instituição que possui uma proposta de ensino genuinamente católica. O diretor do colégio, Padre Luiz Henrique Brandão, fala sobre a importância desta formação para os jovens. Então, o desejo nosso é dar uma resposta para tantas famílias que querem um colégio com uma educação de excelência, uma educação completa e que também atenda às suas expectativas, uma educação sem ideologias, uma educação que dê como prioridade, de fato, a formação e o conhecimento dos filhos. Então, queremos dar uma resposta a essas famílias e também, simultaneamente, queremos oferecer aos seminaristas da nossa arquidiocese um espaço de educação, de aprendizado que seja de excelência e de qualidade. Júlio César e Tânia são pais de Pedro Lucas, que inicia no próximo ano, no Colégio Família de Nazaré, a etapa final do ensino médio. Ao matricular seu filho, destacam a importância da educação em uma instituição católica. Isso muito nos alegra e vem acrescentar para a nossa comunidade católica e apostólica romana, que é um ensino de qualidade para os nossos filhos, que a gente tanto ama e quer o melhor deles. Isso nos trouxe grande alegria, porque eu tenho certeza que será uma formação espiritual, humana, moral, acadêmica, de primeira qualidade. A educação é um elemento fundamental na formação da identidade católica. O Colégio Família de Nazaré visa formar os jovens de modo integral, não apenas para a vida profissional, mas para o convívio social e em sua relação com Deus. O colégio ele vem atender essa necessidade nossa, né? De estar tendo o conhecimento acadêmico, né? Um crescimento nesse conhecimento acadêmico, de um verdadeiro ensino, e também o crescimento espiritual. A gente acredita que, através desse colégio, desse ensino, nós vamos ter jovens, pessoas mais capacitadas, mais humanas, né? A escola deve ser para o aluno a extensão do lar. O Colégio Família de Nazaré propõe aos pais e aos filhos ambiente de formação cristã, a exemplo da Sagrada Família. Padre Luiz Henrique fala sobre a escolha do nome da instituição. Nós colocamos esse nome Família de Nazaré por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque queremos recordar aquele ambiente em que Jesus cresceu e foi educado, que foi justamente a sua família, né? Mas dentro desta família, Jesus não só foi educado pelos seus pais Maria e José, mas também educou-os, né? Foi um espaço de educação para aquela família. E por isso nosso colégio, além de lembrar aquele espaço educativo, também pretende ser um lugar de educação não só para os filhos, mas também de educação para os pais. Eu só queria terminar convidando a todas as famílias a virem conhecer o nosso colégio. Graças a Deus ele já está funcionando, nós já estamos fazendo matrículas, são poucas as vagas, por isso os pais que têm os filhos estudando no ensino médio, né, que venham conhecer o nosso colégio, a nossa proposta, e que façam a matrícula dos seus filhos para caminharem conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Convido você a acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Compartilhe o bem. No próximo encontro você acompanha uma reportagem da reunião mensal de pastoral do mês de novembro e ainda vai ver um clipe musical do cantor Neri Neto. Participe você também do programa Encontro Semanal,
todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.